Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal que é publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E eu vou continuar mostrando como usar os recursos do NetAspire. Nesta semana eu vou mostrar a integração do Redis com o projeto NetAspire. Para isso, nós vamos criar um projeto NetAspire usando o template NetAspire Starter que eu já mostrei nas semanas anteriores e que você pode conferir na playlist NetAspire deste canal. Então aqui eu vou usar o Net 8 e eu vou criar uma solução chamada Aspire Redis. A solução criada por esse template vai possuir 4 projetos. O projeto ASP.NET Core Web API com um endpoint para retornar a previsão do tempo. Aqui eu estou usando recursos das Minimals APIs. Eu tenho também um projeto Blazor, que é o front-end, que consome esse endpoint, que está atuando como um back-end e que vai exibir a previsão do tempo. Então o nome desse projeto é Aspire Redis API Service. Aspire Redis Web é o nome do projeto Blazor. E eu tenho aqui o projeto orquestrador definido para conectar e configurar os diferentes projetos e serviços da nossa solução, definida em Aspire Redis App Host. E o projeto Aspire Redis Service Default, que é um projeto compartilhado do NetAspire para gerenciar configurações que são reutilizadas nos projetos da solução. Então aqui nós temos a disponibilização dos recursos relacionados à resiliência, descoberta de serviços e telemetria. E aqui o que nós vamos fazer? Criando esse projeto, nós vamos fazer a integração com o Redis. Então, antes de iniciar as etapas da configuração para integrar o Redis, eu vou apresentar um resumo sobre o que é e para que serve o Redis, a título de introdução para quem está iniciando e está tendo seu primeiro contato aqui com o Redis. Então, o que é o Redis? O Redis é um sistema de armazenamento de dados em cache e banco de dados de código aberto, altamente performático, com um ótimo desempenho e orientado à estrutura de dados. Então, a palavra Redis vem de Remote Dictionary Server e ele é amplamente usado por causa da sua velocidade, flexibilidade, sendo uma escolha muito popular para realizar caching, gerenciamento de sessões e outras operações de dados de alta velocidade. Então, as principais funcionalidades do Redis são armazenamento em memória. Então, ele é um banco de dados em memória e isso significa que os dados são mantidos diretamente na RAM, resultando em operações de leitura e gravação muito rápidas. Ele também possui estrutura de dados rica, ou seja, ele oferece várias estruturas de dados, além de simples pares chave-valor, como listas, conjuntos, hashes e até estruturas complexas, como geolocalizações e hiperligações. Ele também oferece cache e persistência. Então, embora eu possa usá-lo como um cache, que seria o armazenamento temporário de dados, ele também oferece opções de persistência, permitindo armazenar dados em disco periodicamente, tornando ele muito flexível para diferentes casos de uso. E com ele nós temos a distribuição e escalabilidade. Então, o Redis suporta a replicação mestre-escravo, particionamento de dados, que é o sharding e clustering. Isso torna escalável para aplicativos distribuídos e de grande escala. Então, com isso, os principais usos do Redis são o seguinte: ele é muito usado para cache de dados, onde vai armazenar respostas de consultas custosas, ou frequentemente solicitadas, reduzindo o tempo de resposta do sistema. Então os dados passam a ser obtidos do cache e você não precisa ficar indo e voltando no banco de dados. Gerenciamento de sessão. O Redis pode armazenar sessões de usuário em sistemas distribuídos, onde múltiplos servidores de aplicação acessam o Redis para garantir uma experiência de sessão consistente. Pode ser usado também como filha e sistema de mensageria, onde ele atua como um sistema de filas permitindo comunicação assíncrona entre as partes do sistema. E também pode ser usado como um contador e classificador. Então ele é muito usado para contadores em tempo real, como contagem de visualizações ou curtidas em redes sociais. E também para armazenar classificações como pontuações em jogo. Então com isso eu dei uma introdução bem ralinha, mas para ter uma visão geral do que é esse tal de Redis. Então agora eu vou iniciar a parte prática, mostrando a configuração utilizada para integrar o Redis num projeto NetAspire.
Para isso, eu estou usando o Visual Studio 2022 e eu vou criar um novo projeto. Vou usar aqui o template NetAspire Start App por ser aqui o nosso primeiro contato aqui com a integração do Redis no NetAspire. Eu já tenho esse projeto aqui destacado na minha lista de templates de projetos recentes, então vou selecioná-lo. Se você não vê-lo aqui na lista, você pode digitar aqui, ó, NetAspire e selecionar aqui, ó, NetAspire Start App. Vou clicar em Next. Aqui o nome que eu vou dar à solução vai ser Aspire Redis. E eu vou salvar esse projeto aqui nessa pasta aqui, criando uma nova pasta, né? Então eu vou clicar aqui em Next. Então aqui quando você usa esse template, você pode definir aqui, ó, o SDK. Eu estou usando o Net 8, vou configurar para HTTPS e aqui, ó, se você marcar essa opção Use Redis for Caching, você vai estar instruindo o projeto a configurar o Redis como a solução de cache padrão. Isso significa que o projeto vai ser configurado para usar o Redis como cache distribuído e também você pode incluir o cache de saída e cache de dados. Eu não vou marcar essa opção porque eu quero fazer isso manualmente, mostrando e explicando cada etapa. Então eu vou deixar desmarcado, não vou criar um projeto de teste e eu vou clicar aqui em Create. Então com isso, ó, eu tenho a solução Aspire Redis e os 4 projetos, olha, a API, o app host, o service default e o projeto Blazor, aqui identificado como web. A API Service é o projeto ASP.NET Core, a nossa API, o nosso back-end. O app host é o nosso orquestrador. O service default vai oferecer a telemetria, a descoberta do serviço, e o web aqui é o projeto Blazor, que vai consumir aqui o endpoint disponibilizado pela nossa API Service. Então, se eu executar esse projeto aqui, ó, eu vou ter o resultado já conhecido, né, padrão. Então aqui, ó, ele está dando essa mensagem aqui porque eu estou usando aqui o Net 9 e SDK, né, e estou rodando um projeto com Net 8. Então, ó, ele me abre aqui, ó, o arquivo de logs, o dashboard, tá vendo? Ó? E aqui eu vou acessar o projeto que vai exibir a previsão de tempo. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui no dashboard e executar aqui a API Service. Tá aqui, ó, ele me dá a previsão do tempo. Posso também executar aqui, ó, a aplicação Blazor, o Web Front-End. Se eu clicar aqui em Weather, ó, ele vai me dar a previsão do tempo. Tem um contador e eu tenho home. Pronto, essa é a nossa aplicação padrão, criada aqui usando o template NetAspire Starter App. Então, para resolver esse alerta aqui, ó, eu vou abrir a pasta do projeto aqui, ó, onde eu criei o projeto Aspire Redis, ó, artigos Net 8 Aspire Project. E vou colar aqui, ó, um arquivo global JSON. Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó. Então aqui eu estou indicando que eu quero usar a versão do Net 8. Então no meu ambiente eu tenho tanto o Net 9 como o Net 8. Mas o padrão aqui no ambiente agora é o Net 9. Então agora eu quero falar, para esse projeto o padrão é o Net 8. Então com isso você vai ver, ó, que o alerta já sumiu. Então ele vai verificar esse global JSON, então para ele está no ambiente do Net 8. Porque se eu entrar aqui, ó, e dar um .NET Version, tá, eu estou usando a versão Release Candidate, ó, do Net 9, que vai ser disponibilizada agora dia 15. Hoje é dia 8, daqui a 7 dias eles vão liberar a versão do .NET 9.0. Muito bem, então agora eu vou iniciar a configuração. Eu vou iniciar com o projeto app host. Para isso, olha, eu tenho aqui um roteiro que eu vou ter que fazer o seguinte nesse projeto. Eu vou incluir o pacote NuGet Aspire Hosting.redis, que é o pacote que vai permitir a integração aqui com o Redis. E a seguir, eu vou definir na classe Program essa configuração. Então, nesse código aqui, ó, eu estou usando aqui, ó, add Redis e estou definindo um nome aqui, cache. Então, esse comando aqui conecta o Redis com o identificador cache aqui, ó, que vai ser usado como uma instância para cache de saída e cache distribuído, que é os dois tipos de caches que eu vou usar aqui nesse projeto. Então, ó, add projects Aspire Redis API Service está configurando o projeto API para que ele se comunique com o Redis, tá vendo? Ó, with reference aqui, ó, tá referenciando o projeto Redis aqui no API Service. E o add project Aspire Redis Web, Web Front-End aqui, ó, configura o front-end web para uso de endpoints HTTP externos e com a conexão com o Redis. Então, esse código vai criar uma instância de container do Redis local e vai configurar a interface do usuário e a API para usar essa instância automaticamente para o cache de saída, né, o output cache e o cache distribuído. E ela também está configurando a comunicação do front-end do back-end, usando a descoberta de serviço.
Então vamos definir essa configuração aqui na nossa solução. Aqui eu vou abrir aqui o app host na classe program, né? Então vou ter que incluir aqui, observe que ele já referenciou aqui os projetos API Service e o web, né? Incluindo os projetos aqui no orquestrador. Então eu tenho que configurar o Redis para usar o cache aqui, que eu vou usar o cache de saída e o cache distribuído. Então, só que antes de fazer isso, eu tenho que incluir o pacote, né? Vou vir aqui em Project Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution e vou incluir o pacote Aspiring Hosting Redis aqui no projeto app host. Vou clicar em Install, eu estou usando a versão 8, a compatível com o Net 8, né? Vou aplicar e vou aceitar. Estou fechando aqui, ó. Então ele já reconheceu. Então eu estou configurando o Redis aqui. Eu tenho aqui a API Service. Aqui eu vou referenciar o Redis também, né? Para usar o cache aqui na API. Então eu uso o with reference, eu já expliquei isso neste projeto. E aqui no projeto Web Frontend eu também vou referenciar o Redis. Então eu uso o with reference. Então esse código aqui vai criar uma instância do container Redis local e vai configurar tanto a aplicação Blazor como a API para usar essa instância automaticamente para um cache de saída e um cache distribuído. Então com isso eu estou simplificando a conexão com o Redis. Eu não preciso definir a string de conexão do Redis manualmente no arquivo app settings de cada projeto. Então agora a próxima etapa é no projeto web aqui, ó, que é o nosso front-end, né? Eu vou configurar o cache de saída ou output cache. Então, o que é o cache de saída? Ele é ideal para armazenar respostas HTTP completas, melhorando o desempenho e reduzindo a carga do servidor em requests futuros. Então, para isso eu vou incluir aqui um pacote, ó. Então, no projeto app host eu fiz essa configuração. No projeto web eu estou configurando o cache de saída. Então, eu vou ter que incluir esse pacote aqui, ó, Aspire Stack Exchange Redis Output Caching. E na classe Program vou ter que definir o add Redis Output Cache, definindo aqui o nome do cache, que já foi orquestrado ali no app host. Então eu vou retornar aqui, ó, e vou incluir o pacote. Posso fazer assim também, ó, clicar com o botão direito, Add NetAspire Package. E aqui eu vou incluir o pacote Aspire Stack Exchange Redis Output Caching. Vou clicar em Install e vou aplicar e vou aceitar. Estou fechando aqui, ó, e agora eu vou vir na classe Program do projeto web, ó, e tenho que incluir a chamada ao método de extensão aqui, ó, logo após a primeira linha, Add Redis Output Cache. Então o que faz esse método? Ele configura o cache de saída da ASP.NET Core para usar uma instância do Redis com o nome aqui, ó, cache, que foi especificado no projeto app host, e habilita automaticamente verificações de integridade, registro e telemetria correspondente. A seguir eu vou ter que fazer o seguinte também, ó, eu vou ter que no componente home.razor usar o atributo, ó, output cache, definindo uma duração para esse cache aqui, ó. E aqui eu estou definindo uma mensagem, ó, bem-vindo à minha nova aplicação, usando um datetime para exibir a data e a hora atual. Então, essa integração que eu estou fazendo, ela inclui esse atributo output cache, que vai armazenar em cache toda a resposta renderizada. Então, essa chamada aqui que eu estou fazendo, bem-vindo à minha nova aplicação usando o datetime now, vai ajudar a verificar se a resposta está armazenada em cache ou não. Então, eu tenho que definir esse código no componente home.razor do nosso projeto. Então, retornando aqui ao nosso projeto, olha, eu vou aqui em Components, Pages, Home, e vou definir este código, né, que eu mostrei, que é esse código aqui, ó, o output cache. Então, ó, o meu cache vai durar 10 segundos. E nós vamos ver isso aqui verificando o tempo aqui. Muito bem, aqui também concluímos a configuração. Agora, continuando, eu preciso agora configurar o cache distribuído na nossa API. Para isso, eu vou usar o pacote Aspire Stack Exchange Redis Distributed Caching. E na classe Program, vou usar o método Add Redis Distributed Cache, que vai adicionar uma chamada, né, configurando o Redis como um cache distribuído no projeto NetAspire e adicionando aqui o Redis como um serviço de cache que pode ser compartilhado entre várias instâncias da aplicação. Então vamos fazer essa configuração agora, ó. Vou fechar tudo que eu fiz aqui, né? Agora eu vou no projeto API Serve. Vou incluir o pacote. Vou fazer assim, ó, Add NetAspire Package. Então agora eu estou configurando o cache distribuído. Então o cache distribuído ele é usado para armazenar fragmentos específicos de dados, compartilhando
entre diferentes instâncias do aplicativo, né? Que no caso aqui eu estou definindo ele na nossa API, incluindo o pacote, estou aplicando, estou aceitando. Muito bem, agora eu vou fechar e vim aqui, ó, no projeto API Service, na classe Program, eu tenho que incluir aqui, né, a chamada ao método que vai configurar o Redis aqui como um cache distribuído. E a seguir agora eu vou ter que fazer um ajuste aqui, ó, no endpoint que retorna a previsão do tempo. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar este código aqui, ó. Então olha só, aqui, ó, a primeira coisa que eu estou fazendo, eu criando uma rota, né, com esse nome, Weather Forecast, que vai retornar a previsão do tempo. Estou usando o Redis para armazenar e recuperar as previsões no cache, ó. Então, quando essa rota aqui for chamada, o código primeiro vai verificar se existe uma previsão armazenada no cache. Então, ele usa aqui, ó, o await cache get async forecast e armazena aqui nessa variável cached forecast. Se aqui for null, ele verifica aqui, ó, significa que a previsão não está no cache e precisa ser gerada. Então, ele vai gerar a previsão e em seguida ela é serializada, olha, para JSON, convertida em bytes e armazenada no cache. E estou definindo a expiração desse cache como 10 segundos. E depois ela é retornada aqui, ó, o forecast. Então aí eu chamo esse método aqui, o getAsync, né? E ele vai me retornar a previsão. Então quando eu iniciar, eu não vou ter previsão. Então não vai estar no cache, ele vai gerar o cache nas chamadas subsequentes. Enquanto o cache não expirar, ele vai buscar os dados do cache. É assim que funciona esse código aqui. Então eu vou agora aqui no projeto, né? Eu vou substituir esse código por esse código que eu mostrei. Então aqui você vai ver que ele vai reclamar aqui, eu vou precisar incluir aqui dois namespaces. O namespace System Text JSON, ó, que eu estou usando o JSON Serializer. Então vou vir aqui, ó, e aqui o encoding aqui, ó, eu vou usar o System Text. Pronto, então tá aqui o código, ó, que ele vai obter os dados do cache, caso isso exista no cache, senão ele vai gerar e colocar no cache aqui, ó. Muito bem, agora eu vou fechar tudo aqui, salvar. Vou dar um clean na solution e vou dar um rebuild aqui para ver se eu não tenho nenhum erro de sintaxe. Olha aqui, ó, nenhum erro de sintaxe. Então vamos executar e vamos testar. Então, ó, eu vou executar, ele vai criar aqui, ó, o dashboard, ó. O Redis está executando. Eu vou abrir aqui o meu Docker Desktop, ó. Ó, eu tenho um container do Redis que está usando a imagem Redis com a tag 7.4 e ele usa um volume também. Então tá aqui, ó, o container está em execução e as aplicações. Então se eu acessar aqui, ó, o Web Frontend, que é o nosso projeto Blazor, e clicar aqui em um Weather Forecast, eu tenho a previsão do tempo aqui, ó. Então se eu clicar aqui, ó, você vai ver que, ó, eu cliquei 1, 2, 3, 4, 5, ele está buscando os dados do cache, tá vendo? Quando dá 10 segundos, ele vai trocar lá, trocou. Então aqui em Home é a mesma coisa, ó. Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Tá a mesma data, tá vendo? Ó? A mesma data, quando dá 10 segundos, ó, ele vai trocar. Agora eu posso clicar 10 vezes aqui, dependendo do intervalo que eu clicar. Se der os 10 segundos, ele vai exibir as mesmas datas. Aí, depois de 10 segundos, significa que ele está buscando os valores do cache. Então eu vou parar aqui, ó. Vou executar novamente, ó, ele mostra os logs das aplicações, mostra o dashboard. E se eu vir aqui em rastreamento, ó, deixa eu fazer uma requisição, né? Então tá aqui o meu dashboard, eu vou executar a aplicação Blazor e vou exibir a previsão do tempo. Muito bem, agora eu vou vir aqui, ó, em rastreamento. Então aqui, ó, nesse request aqui, ó, Web Frontend Get Weather, que eu executei para obter a previsão, vamos verificar aqui os detalhes aqui. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, você percebe que aqui ele me dá informações importantes, ó. Aqui eu tenho a duração total da execução do get, né? 474,73 milissegundos. E aqui, ó, quando eu chamei a API Service, esse API Service Get Weather Forecast, então o Web Frontend fez uma chamada HTTP para o serviço back-end e ela gastou 246,34 milissegundos. E observe aqui, ó, API Serve Cache, eu vou expandir um pouco aqui, ó. Ó, Cache Data Redis. Cache Data Redis. Então, ó, eu estou fazendo aqui, ó, duas chamadas curtas ao Redis do API Service, aqui usando o cache, tá vendo? Então aqui eu tenho uma chamada client aqui, hm get eval e setex. Então esse rastreamento mostra o fluxo completo da requisição passando pelo front-end
e back-end, e interagindo como heads aqui, ó, com as operações get, hm-get, eval e setex. Então, com isso, nós vimos como é fácil, simples fazer a integração do Redis com o projeto NetAspire. Até a próxima semana, se Deus quiser.